telespectador, caro internauta, novamente juntinho de vocês, porque o programa Gente da Gente está no ar. O Gente da Gente é um programa de cultura com Cláudia de Bulhões. Antes de apresentar a minha entrevistada VIP, eu quero fazer um convite a vocês. O grupo Gente da Gente está editando a 4ª revista. E eu quero convidar você que tem crônicas, que tem poemas, a escrever na revista. Quer saber como é que é? Passe um e-mail para revistaculturalgentedagente@uol.com.br. Repetindo, revista cultural gentedagente@uol.com.br. Diga que você tem interesse, que nós mandamos tudo para você saber como é que é. Outro detalhe nós estamos precisando de ajuda para Frei José. Vocês sabem quem é Frei José? Lá no Village Campestre. Ele tem um hotel, digamos assim, porque ele não quer que chame de asilo, que ele já está com 150 pessoas doentes, não só idosas. E ele está com uma dificuldade econômica. Você quer saber como ajudar? Entre no meu Facebook, Cláudia de Bulhões, que eu passo tudo para você. Vamos ajudar o Lar Santo Antônio de Pádua, que o Frei José é um herói cuidando daquelas pessoas. Depois de solicitar essa ajuda, eu quero falar para vocês também do concurso literário da Revista Cultural Gente da Gente, número 4. Como é este concurso? Quer saber? Então, entre também no site claudiadebulhões.com.br ou no Facebook Revista Cultural Gente da Gente. Esse concurso literário é uma maravilha. O ano passado não, agora o último lançamento da revista, nós tivemos pessoas de Minas Gerais, de Brasília, e uma das contempladas foi de Brasília. Mas já passei tudo que eu tinha que passar para vocês, né? Gente, se eu não tivesse essa equipe atrás das câmeras, este programa não ia ao ar tão bem como vai. Então, mais uma vez, agradecer a toda a equipe da TV Assembleia por essa maravilhosa acolhida e por esse maravilhoso trabalho. Mas hoje eu vou conversar com a escritora deste livro. Eu queria que desse um foco legal aqui. Este livro, gente, eu vou até olhar aqui, quantas páginas são. Eu acho que são 564 ou 464. Daqui a pouco eu digo direitinho. Mas quem é ela? É a nossa querida Luísa Berá. Luísa, muito bom você ter vindo direto de Recife para ser entrevistada no programa Gente da TV Assembleia. Cláudia, o prazer é todo meu estar aqui. Assim, muito obrigada pelo convite e vim imensamente feliz para poder a gente ter essa conversa e trocar ideias. Luísa, quantas páginas tem o livro? 564, Cláudia. 564 páginas. Tem Nas Montanhas do Marrocos. Esse livro está um best-seller, gente. Eu tenho até uma amiga, Cleudísia Fernandes, que quando soube que ela vinha e quando viu a entrevista que ela deu no Rotary Club de Maceió Leste, eu tenho o livro, eu ganhei de Natal esse livro da minha filha. Que coisa boa, né? Ah, isso não tem preço. E eu quero saber assim, quanto tempo você levou para escrever essas 564 páginas? Como a gente já tinha até conversado, né, em outros momentos, começou tudo em 2009, né? Então, comecei sem nenhuma pretensão, apenas como um lazer, um hobby, para ver até se saía mesmo aquela história. E concluí em 2015, mas nesse momento eu já estava completamente imbuída do espírito literário, de que era aquilo que eu queria fazer na minha vida. Então foi uma verdadeira transformação ao longo desse período.
Tem uma coisa assim que eu achei que me calou profundamente. É quando você reconhece a sua irmã, Tereza Cristina. E eu tenho uma irmã, Tereza Cristina, também. Que eu devo tudo da minha vida quase a ela. E você disse que ela que lhe ajuda, né? Assim, a quase que lhe impulsionar. Na verdade, a Tereza Cristina, minha amadíssima irmã, ela foi a razão, assim, a grande motivadora e a razão de eu estar aqui hoje, porque se não fosse ela, eu jamais teria imaginado que a história que eu tinha poderia ser um livro. E eu devo isso a ela, assim, eu acho que ter uma irmã, Tereza Cristina, não tem preço. Não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um. Nós somos privilegiadas, não é? Exatamente. Acho que todo mundo deveria ter uma. Deveria ter uma Tereza Cristina. Só que a minha é TH e Z e a sua é sem TH e com S. E com S. E com S, é. Mas, Luísa, voltemos. O seu livro, Nas Montanhas do Marrocos, ele é eu digo uma viagem literária. Ele é uma viagem literária que vai desde a época era vitoriana, né? Da Rainha Vitória com o Príncipe Albert, tudo aquilo da corte, até uma época, digamos, concomitante, mas em outro local, o Marrocos. Agora eu quero saber como é que você chegou a isso. Pois é, vamos lá, vamos tentar falar um pouco como é que acontece esse processo criativo, né? Uma aula, né? Uma aula, não. Vamos aproveitar para ter uma aula. Não, eu acho que cada um, antes até de a gente chegar especificamente sobre o livro, tem uma forma própria, né? Cada escritor, como se estuda diferente, também se escreve, né? Precisa escrever de forma diferente. Então, eu acredito que isso é uma coisa muito peculiar. No meu caso, especificamente, eu tinha um cenário, eu tinha a ideia, essa história, pelo menos a parte principal, né, já estava definida. E aí, claro que quando você vai escrevendo, você tem um processo dinâmico, não é? Porque a escrita não é, eu tenho a ideia e a ideia está pré-estabelecida. Não, você tem a ideia e a partir dali você desenvolve. Né? E eu via os personagens na Inglaterra e via os personagens no Marrocos. Então era uma coisa assim, eu digo, sim, mas essa história, isso aqui é marroquino, esse ambiente é marroquino. Isso não... E ao mesmo tempo ela não era do Marrocos, ela era uma inglesa. Então, e aristocrata. E aristocrata. E como é que vai, surge assim, a ideia vem, o meu processo criativo, ele é visual. Primeiro, eu visualizo as cenas e depois de visualizá-las, eu passo ao processo de fazer resumos e depois é que escrevo. E daí porque muitas pessoas falaram, nossa, Luísa, a história se encaixa. Eu digo, mas eu acho que é essa forma de você ter esse maior e depois você vai fazendo o detalhamento. Interessante que você fez sozinha. Porque nós vemos muito em novela que tem os núcleos. Uhum. Núcleo para isso, núcleo para aquilo, núcleo para aquilo outro e o escritor central. No seu caso, foi muito mais trabalhoso porque você fez tudo sozinho. E é interessante, assim, que a pesquisa, para mim, é um lado fundamental, porque eu adoro pesquisar sobre os lugares que eu pretendo escrever. Então, eu quero escrever sobre Marrocos. Então, eu vou ler, vou pesquisar a cidade, as ruas, o que é que tem de importante naquela cidade, o que é que eu posso explorar de pontos turísticos para inserir na trama. Agora, claro, tomando cuidado da questão do tempo, porque se eu escrevo em 1847 a ambientação, essa ambientação tem que estar compatível com os lugares tinham que existir. Né? Então, e você nos leva muito a conhecer Londres, porque aqueles pontos que você faz referência no livro existem até hoje. Né? Aí você faz muito aquelas referências. Ela não quer que eu fale não, sabe? Mas eu vou falar. Olha, tem um baile que eu achei maravilhoso. Estou jogando de bandido, porque, claro, o livro dela foram 564 páginas. Está para vender aonde? Aqui em Maceió, nas duas leituras. Tanto do Maceió Shopping quanto a do Parque Shopping. Certo. Aí aqui
conta a história do baile, linda, da Catherine, não é? Catherine. A Catherine era uma revolucionária da época dela, né? A heroína do livro. Eu não coloco como revolucionária. É tão interessante que nesse atual momento, como várias pessoas já leram, eu já tive vários retornos, principalmente no Facebook, Instagram, que hoje em dia a gente tem esse contato direto com o leitor, né? E eu valorizo muito esse contato, acho extremamente importante. Então, mas era uma mulher à frente do seu tempo. Mas existiam mulheres, sempre tivemos mulheres à frente do seu tempo. Sempre. Inclusive hoje. Exatamente. Inclusive hoje. E aí você, na verdade, traz ali como escritor aquela realidade, os pensamentos que estavam despontando, a mulher não mais aceitando, porque você já tinha uma sociedade industrial. A Inglaterra já era industrial. E isso tudo repercute. A dificuldade é que quando você tem uma classe, você está numa classe privilegiada, com muitas tradições, com muitos ritos e protocolos, você também sair disso, tentar outros caminhos é muito complicado. E é isso que também é colocado no livro, essa questão do papel da mulher, ela tentando alcançar outros espaços. E ela tem a Catherine, né? Tem uma tia fabulosa. Né? Aonde se arranjou essa tia? Você teve na sua vida, você não, a Catherine não é você, mas você teve na sua vida assim, uma tia que você se espelhasse nela para escrever? É tão interessante, né? Porque essa correlação entre o que você escreve, né, e a vida do escritor, ela é muito... Há uma certa curiosidade, uma indagação muito grande nisso daí. Eu posso colocar que eu tenho uma tia que eu amo profundamente, que inclusive ela está citada nos agradecimentos, que é a Isa Berá. Ela realmente sempre foi muito importante na minha vida. Mas a personalidade da minha tia, ela não é a personalidade da personagem. Da personagem. Então, é somente essa questão de você gostar muito, essa afinidade é que eu acho que acabou sendo transportada, talvez, se a gente pudesse colocar assim, nesse sentido. Mas são personalidades completamente distintas, com características totalmente distintas, né? Gente, nós estamos passeando nas montanhas do Marrocos. Daqui a pouco nós voltamos com mais histórias e como escrever um best-seller deste. No meio ambiente, nada é independente, é bicho com planta, com ar, água e gente. WWF Brasil, cuidando do meio ambiente. WWF Brasil, o Brasil é envolvente. WWF Brasil, a gente é consciente. WWF Brasil, a vida é urgente. O meio ambiente somos nós. Venha para o WWF Brasil. Participe. WWF Brasil. Conservando a vida, inclusive a sua. O programa Gente da Gente voltou. E voltou com a maravilhosa escritora Luísa Berá, que escreveu este livro que eu estou mostrando aqui. É um livro maravilhoso que todos devem adquirir este livro. Aqui, né, Luísa, minha amiga, nós estamos com ele na leitura, na livraria Leitura. Mas se vocês pensam que isso aqui é só falando sobre a heroína, sobre a mocinha, a veia poética é a coisa mais linda do mundo. Olha só, eu vou ler um pouco para vocês. Olha só numa parte do livro. Ela não quer que faça isso não, mas eu vou fazer.
A negrura do véu da noite paulatinamente cobria o idílico oásis, despontando um magnífico céu estrelado. Meu caro telespectador, imagine você num oásis com o idílico oásis despontando um magnífico céu estrelado. Uma lua descomunal projetava-se solitária no horizonte noturno. Coloca nesse céu uma lua, meu telespectador, como ela colocou para nós, esparramando reflexos prateados. Imagina aquele oásis que sempre tem coqueiro e aquela lua. As tendas, banhadas pela alva luminosidade celeste, irradiavam uma beleza nostálgica. Menina, que figuração linda! Onde você tirou essa verve poética tão linda, minha amiga? Ah, Cláudia, tem coisas que não se explicam. Apenas as palavras vêm, você vai colocando, construindo o cenário e as coisas resultam no que você acabou de ler. Não há muita explicação nesse sentido. Eu acredito que é todo um encantamento, porque para mim você ficar em volta ali naquele momento que é o ato da escrita é um processo de encantamento. E eu acho que toda essa emoção eu consigo, felizmente, colocar Passar em palavras. E passa para nós, leitores. Minha amiga, saindo um pouco do oásis, porque a gente tem que fazer assim, porque o livro são 564 páginas maravilhosas. Então, a gente saindo do oásis, não é? Uhum. Lá de Marrocos, vamos voltar para Londres. Uhum. Né? Aquela época da vitoriana, né? Uhum. E eu volto para o baile. Certo. Olha, ela descreve. Olha ela olhando para mim. Não, mas eu só estou dando uma palavrinha, né? A pessoa vai querer ler. Porque o que tem aqui não é nada comparado com o que eu vou falar. É que tem o baile das debutantes. Você pode falar? Era que as debutantes iam naquele baile com a rainha. Na verdade, era apresentação à corte. Não era baile. Acaba que é uma apresentação formal e ali você tinha uma ceia. Então, você tem todo um protocolo de vestimentas, como é que elas deveriam se apresentar. Isso tudo acaba sendo descrito no livro. Só que, após essa apresentação formal, você tinha uma série de outros bailes que aconteciam. Então, Londres, como se diz, fervilhava, né? Porque as famílias que viviam tradicionalmente no campo, elas iam justamente para a capital para poder se relacionar, porque tudo era longe, né? Andava-se, né, a cavalo, né, de carruagem. Então, enfim, como é que as pessoas se encontravam? Era uma forma de fazer com que esses relacionamentos perdurassem, os casamentos acontecessem. E as moças iam nesse encontro porque também elas ficavam visíveis aos rapazes, né? Exatamente. Era uma maneira de casarem os rapazes e as moças da época. Exatamente, até porque se um está numa cidade, numa região rural, o outro está em outra região rural, como é que você faz para encontrar? Tem que ter meios, tem que ter esses momentos que viabilizam todos esses relacionamentos. E aí, não é, Luísa, tem tanta pesquisa em cima. Não é só você não pode escrever coisas que não existem. Quer dizer, pode ser de ficção, né? Não, mas ele é exatamente de ficção, mas você tem que ter uma fundamentação, que eu acho que é isso que você está colocando, né? Você tem que ter um fundamento dentro da realidade, porque senão fica uma coisa completamente desvinculada. E aí não tem graça, não encanta. Como é que você vai conseguir fazer com que o leitor ache interessante? É um conjunto entre realidade histórica e a ficção. Certo. É muito interessante, porque aí eu conheço Londres, né? Mas não conheço assim, não me lembrava, eu já fui umas 3 vezes, mas você detalha assim os pontos principais de Londres, que a gente faz uma viagem. Né?
quando eles andavam de carruagem, aí iam visitar não sei o quê, iam visitar aquilo. É porque, se for falar, né, meu telespectador, isso aqui vale ouro, porque a gente viaja a Inglaterra toda. Né? E onde foi o ponto que você mais gostou de trabalhar, o ponto em Londres? É pergunta difícil para 564 difícil. páginas, né? Realmente, é uma pergunta difícil, Cláudia. É. Eu acho assim, tudo no livro, todo esse processo da escrita, eu encaro como algo fascinante, porque eu também estou aprendendo. Então, quando eu digo, agora eu vou escrever uma cena sobre a caçada. Pronto, e tem uma cena justamente no primeiro capítulo sobre a caçada. Que o pai dela foi elogiado. Porque... aí exatamente. Aí o elogio do pai acabou que foi um pouco... Eu termino falando. Vai ser à frente. Mas aí, a caçada é algo muito inglês. Isso. Então eu digo, não, eu tenho que retratar esse momento, porque eu acho lindo. Primeiro que eu acho assim, as roupas que eles colocam, toda aquela forma, aquele protocolo, então, que aí se reúnem, ficam no pátio, aqueles cavalos, os cachorros. Eu adoro, acho aquilo as chamadas, né, de corneta, né? Corneta, né? Então, assim, tudo me interessa, me seduz. E aí, esse conhecimento, aí eu digo, eu vou botar isso que eu acho que o leitor vai gostar. E gosta. Vai achar interessante, né? Então, eu quis escrever um livro que, ao mesmo tempo que seja um romance, esse romance respeita a inteligência dos leitores. Então, eu quero que tenha uma história, eu quero que tenha uma fundamentação, que isso tudo, o leitor se sinta, que legal, eu estou lendo esse romance aqui, mas eu estou aprendendo também, estou aprendendo esse detalhe, estou aprendendo aquele outro detalhe. Isso tudo também foi aprendizado para mim. Então, é um compartilhar. Isso que eu acho muito interessante. Luísa Berá, aonde que entrou a Tereza Cristina no romance? A sua irmã? Não. No que ela lhe ajudou, no que ela lhe estimulou, porque quando você fez a palestra que eu assisti, ela dava palpite. Não, mas é assim, deixa eu tentar lhe explicar. A minha irmã, o que eu posso colocar? Ela me ajudou no processo da leitura. Então, eu escrevia e ela lia. Isso. Então, eu posso dizer que a minha irmã, ela leu todas as versões que existiram desse livro. Então, é nesse processo. Porque eu entendi inicialmente que você estava colocando como se ela fosse uma personagem da história. Ela aqui dentro. Ela aqui dentro. Entendeu? Inicialmente eu pensei que a sua pergunta estava atrelada a isso. E depois eu entendi que não era. Então, nesse processo de dizer, eu acho que, olha, tenta explorar mais um pouco isso aqui. Ela me dava um toque, eu digo, ok, vamos lá, vamos ver como é que a gente consegue colocar... Isso é tão importante. Exato, porque o outro que está lendo, eu descobri, é muito interessante, que o leitor, cada um tem a sua própria relação com o livro. O escritor cria a obra, mas cada leitor tem uma percepção. Isso é muito interessante. E justamente esses retornos, né, do público via Facebook, via Instagram, fez com que eu percebesse isso muito claramente. Então, foi muito interessante nesse sentido. Digo, que bom você ver que cada um recebe de uma forma aquilo. Muito construtivo mesmo. Mas você, Luísa Berá, né? Você é uma mulher educada, você é uma mulher fina, né? Então, você recebe, quer sejam críticas, quer sejam elogios, eu acho que você... como é que chama? Mastiga e recebe com carinho para devolver de uma maneira melhor ainda. Porque você está fazendo outro livro, não está? Eu estou, digamos assim, nos primeiros passos, né, para o segundo livro. Mas como ainda tem muita coisa ainda a ser feita nesse livro, principalmente porque é uma autopublicação, Cláudia. E aí, sendo uma autopublicação, todo esse processo de você conseguir chegar às livrarias, né, a parte da divulgação propriamente do livro, né, então o contato com o leitor, então tudo isso é o escritor. E isso demanda tempo.
Então, até você conseguir estruturar todas essas etapas, além de ter toda essa dedicação, esse amor, né, o tempo é um fator relevante. É. Né? E eu acho assim, o seu trabalho de pesquisa é um trabalho assim que deve levar muito tempo. Até você pegar tudo que você pesquisou e colocar, vamos dizer assim, numa página desse tamanho, você deve ter pesquisado assim uns 3 dias, no mínimo. Assim, o que eu acho que influencia também? As referências visuais, como filmes, séries, isso é muito importante. Então, aquela série Downton Abbey é uma série inglesa e ela retrata a vida da aristocracia. Na verdade, eles ambientam um pouco antes da Primeira Guerra Mundial. Mas eles colocam algo que foi extremamente importante para mim nesse livro, como era e como depois as relações ficaram estabelecidas. E dentro do universo inglês, que é um universo muito tradicional, então eu consegui ter toda a noção do regramento de como se vivia a partir desse confronto de como era e como passou a ser. Então isso foi muito interessante. Então você vai construindo, você vai vendo, aí você olha, por exemplo, as roupas. Aquele filme A Jovem Rainha Vitória, que ganhou o Oscar de melhor figurino. As roupas, eu fui olhar, vamos olhar detalhes. Então, filme, quadros. Você devia dar pause, né? Quando tinha roupa, aí dava pause para poder estudar a roupa melhor ainda, né? Você deixou eu dar uma olhada aqui, ao mesmo tempo você complementa isso com a parte da pintura, porque a pintura era a fotografia da época. Então, você vai para a pintura para poder ter. E isso, inclusive, no Marrocos foi muito importante. Porque eu consegui... Nós vamos deixar para falar sobre o Marrocos daqui a pouco. Porque nós vamos para o nosso intervalo, porque o papo está bom. Até daqui a pouco. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é ter o que comer. Muito triste aqui, sem água, porque eu não estou comendo quase, eu como bem pouco. Já estava sem nada, né, praticamente, quase no final do mês, aí vai acabando tudo. Fico muito feliz, né, que nós recebemos essa cesta e vamos se alimentar com ela. Quando a LBV chamar, diga sim. Cláudia de Bulhões voltou entusiasmadíssima, botezíssima nisso, no livro de Luísa Berar, Nas Montanhas do Marrocos, com quem nós estamos batendo um papo espetacular sobre o livro, sobre as fases do livro. Agora, Luísa Berar, eu tenho uma vaga ideia de você, em algum tempo, ter falado que você, para escrever, você dizia assim, esse personagem aqui, estou errada? Deixa eu tentar colocar Amarrar o que eu falei. esse processo, né? Então, primeiro, é um processo mental. Eu vou estruturando mentalmente as cenas, porque eu visualizo determinados locais, os personagens naqueles ambientes. Aí faço a marcação de cena, que acaba sendo um segundo momento. Que Olha, primeiro... O geral. O geral. Tipo assim, uma sinapse, né? Ou sinopse do que vai acontecer. Mas até, porque assim, o desdobramento principal, o que é que o livro quer contar? Então, qual é a história principal? Então, a história principal é essa aqui. Tá, ok. A história está definida. Aí, vamos lá. Como é que a gente vai colocar essa história? As cenas.
Porque o livro é escrito Olha, em cenas. Isso é uma aula, meu caro telespectador e meu internauta. Era isso que eu queria que ela falasse. Pois é, em cenas. Então, eu começo ali, né, detalhando. Eu digo, a primeira cena vai ser essa, depois vai ter essa segunda cena, e eu coloco elas de forma independente. Gente, você consegue organizar isso tudo? Consigo. E faço os resumos. E tem que organizar, Tem né? que organizar. É. E aí faço os resumos. Depois que os resumos estão prontos, aí eu vou e escrevo. Só que ao mesmo tempo, isso não significa dizer que isso aqui é algo estático. Certo. Imutável. Não, a partir do momento que eu estou escrevendo, eu tive a ideia. Aquele personagem, eu posso trazê-lo aqui para essa cena. Eu acho que vai ficar interessante, porque como eu tenho a noção do todo, então eu consigo trabalhar esses personagens, aonde eles se encaixam melhor, mesmo que num primeiro momento, aquilo ali não tenha sido vislumbrado. Então é um construir. E o fato de você ter esse roteiro principal, eu considero muito importante. Na verdade, Cláudia, eu cheguei a uma conclusão que eu sempre fui muito atenta a roteiro. Quando eu Você me parece uma pessoa organizada, né? Sou organizada, muito organizada. E eu sempre fui muito atenta a roteiro. Então, se eu ia a um filme, assistir no cinema um filme, se tinha alguma falha dentro da trama, imediatamente eu percebia. Eu estava lendo um livro, se de repente acontecia alguma coisa que estava fora daquilo que estava assim, pré-estabelecido como as premissas básicas daquele livro, eu também percebi. Então, eu observei que eu tinha uma tendência natural a avaliar o roteiro, a trama. E eu acho que é por isso que eu começo esse meu processo, primeiro pelo maior, para saber como conduzir. Para saber qual é o diálogo que seria interessante, qual é o outro personagem que eu posso colocar. Achando isso fantástico. Essa organização. Pois é, e funciona assim. E eu noto que isso é algo que não foi restrito a esse livro. Eu venho fazendo agora o mesmo processo para o segundo. Então, está claro para mim que isso é algo que é o meu método de trabalho. Pronto, métodos de trabalho. Como tem métodos de estudo. Cada um acaba desenvolvendo a sua própria forma de trabalhar aquilo. Né? Então, acho que é um pouco por aí, esse processo. Mas você acabou de dar uma aula. E quem quiser escrever agora, pode até você. Eu vou pedir para você repetir novamente. Primeiro, não, porque isso é uma aula, é muito importante. Primeiro, você faz... Eu faço a história principal. A história principal. A história principal. Isso mentalmente. É. Depois de feita essa história principal mentalmente, aí eu vou fazer a sequência de cenas. Porque você tem que ir intercalando, você vai colocando, botando os personagens, estabelecendo esses locais específicos de forma mais detalhada. Depois eu escrevo. E esse processo da escrita não significa dizer, como eu coloquei, que está tudo lá, não muda. Não, muito pelo contrário. Como eu tenho a noção justamente desse todo, aconteceu, por exemplo, tem uma cena de enchente, olha eu falando. Mas também 560 páginas, se ela não falar alguma coisa aqui, desse livro maravilhoso, né? Aqui tem uma enchente. Tem uma enchente. Então, tem uma cena de enchente. Essa cena de enchente, ela foi justamente colocada por conta da enchente que teve a última do Rio Mundaú. Então, eu fiquei tão impactada com aquilo, e como a minha família, por parte de pai, ela é de Rio Largo, e Rio Largo foi profundamente atingida. Então, aquilo me deixou muito impactada. Eu disse, eu vou colocar, eu consigo encaixar aqui esse fato, e eu vou colocar esse fato aqui. Então, você acaba que a vida também interfere nesse processo, sim. né? Então, é assim, é um construir. Eu achei a Catherine, né? Catherine. Ela é a mocinha, né? Ela maravilhosa na hora que ela disse não. Ela foi pedida em casamento, né? E disse não. Agora, o pai dela também era muito moderno para a época, não é? Porque o pai dela, olha, eu já puxando a trama do livro, mas vamos lá. Mas porque o pai dela perguntou se ela queria.
Mas já... Não era muito usual, era usual na época vitoriana. Ali já tinha, já havia uma concessão. Você, na verdade, você não podia fugir, digamos, daquele seu leque de escolhas. Seu leque de escolhas estava ali, pré-estabelecido, né? Mas você tinha, assim, como... Claro que você tinha os casamentos arranjados, seja por uma questão financeira, né? Seja por uma questão de famílias mesmo, que tradicionalmente se uniam. Até hoje tem. Então, havia uma abertura de se poder se escolher dentre aqueles. Então, não a mãe que não se conformou. Mas eu achei maravilhoso, porque o pai é tudo aqui, viu, meu telespectador? E para adquirir na leitura, né? Era a leitura. Na leitura, tanto do Parque Shopping como daqui. Como do Maceió Shopping, como do Parque Shopping. Exato. Né? Então, ele conta que o pai estava sentado, né, atrás da mesa dele, aquela coisa, fumando aquele cachimbo. Aí a gente imagina, né, fica imaginando aquele senhor com aquelas roupas antigas, fumando. E disse que ela foi pedida em casamento, né, em outras palavras, né? E o que era que ela achava, né? Olha, eu achei, para aquele tempo, eu achei assim uma coisa. E a mãe dela já crente que o pai tinha obrigado ela a casar. Porque a grande dificuldade é que se as mulheres não trabalhavam e nem eram educadas para poder trabalhar, e no caso específico, sendo ela uma nobre, os bens iam para o homem mais velho da família. Gente, isso é uma coisa que eu não me conformo, mas até vou pedir para você repetir, que antigamente a mulher não herdava. Dentro da Inglaterra, não. Dentro da Inglaterra, o título não ia. Os bens, eles iam para o homem, o filho mais velho. Então, e se não tinha filhos mais velhos, dentro da família, ia se procurar quem seria o herdeiro, dentro da associação. E a mulher nada, né? E a mulher nada. Então, qual era a alternativa? Se você não era educada para poder se sustentar, se você não herdava aquilo que era da sua família, qual era a alternativa? Casar. Então, claro que as mães tinham uma preocupação natural que as filhas casassem, que as filhas fizessem bons casamentos, porque senão elas iam depender do favor das que casaram, do irmão que herdou. Que não fazia pouco da irmã, porque ela não tinha, vamos dizer assim, ela não era do masculino, né? Não ganhava nada. Pois é, então o livro, por exemplo, Razão e Sensibilidade, da Jane Austen, ele retrata isso. Ele coloca o fato do irmão herdar e as filhas do segundo casamento ficarem à margem, né, afastadas. Isso era uma realidade da época. Cruel, mas... Verdade. Verdade. E você vê, o programa Jeito da Gente é cultura. Porque além de a gente estar aprendendo e sabendo sobre esse livro, Nas Montanhas do Marrocos, né, aqui, que você pode adquirir, da Luísa Berá, que você pode adquirir nas duas livrarias Leitura. Aqui em Maceió, nas duas leituras. Nas duas leituras. Mas a gente não é só visto em Maceió, não. Então, Recife então vamos lá. Então vamos colocar. Aqui está à venda também na Livraria Cultura. Sim. Né, na Livraria da Travessa, na Livraria Vanguarda. Também na Amazon, e a Amazon não é só o e-book. Pela internet, né? Pela internet. Na Amazon também tem o livro físico. Né? Na Amazon tem os dois. Então, vem tendo uma abrangência grande. E a gente compra um livro virtual também? Tem também. Menina! Tem o e-book olha, também. E-book? Tem. E como é que acessa para comprar o e-book? É só entrar lá na Amazon, colocar o nome do livro, Nas Montanhas do Marrocos. Aí vem todo pela internet. Vem, aí ele vem, você recebe o e-book. e-book. Ela fala como se fosse fácil isso, né? Para a pessoa de 72 anos baixar um livro pela internet. Tão fácil, minha amiga. Mas é muito prático. É prático. Mas assim, eu noto que o leitor, ele ainda gosta do físico. O livro físico, na minha opinião, eu também, particularmente, não tem preço. Eu realmente. adoro tocar em livros. E esse livro aqui, meu caro telespectador, meu caro internauta, eu ganhei num sorteio dela, numa palestra. Eu disse assim, eu fiquei, tomara que eu ganhe, tomara que eu ganhe, tomara que eu ganhe, e ganhei o livro. Aí eu digo,
Luísa, você se propõe a gente bater um papo sobre o livro, né? Aí você aceitou, que foi muito bom. Mas quem quiser entrar em contato com você, também pode entrar pelo Facebook, né? Sim, pelo Facebook, na página Luísa Berá Escritora. Certo. Então, na página Luísa Berá Escritora, eu coloco toda a parte da minha carreira literária, né, as novidades que estão acontecendo. E aí eu também recebo esses retornos de quem leu. Eu adoro fazer isso, ter esse contato. Eu acho que é tão importante. A pessoa gastou um tempo para poder colocar ali as suas impressões. Como é que você não vai responder? Claro que você tem que responder. É um mínimo de gentileza com aquela pessoa que lhe deu a oportunidade, né, que quis conhecer o seu trabalho. Eu acho essas coisas assim modernas, eu trabalho com a internet e tudo, mas cada vez eu acho melhor você baixar um livro, aí aquele livro, você ter o resto da vida baixado, Tem, fica lá na sua... Aí eu posso ler a hora que eu quiser ali na internet. Pode ler a hora que você quiser. Muito bom, eu acho isso fantástico. É prático, né? Na verdade, prático. Você pode ter uma biblioteca, né? No seu tablet no ali. telefone. Então, isso é bem prático. Eu acho muito interessante. Agora, Luísa, olha só. Qual o fato assim que você acha mais interessante na parte quando a Catherine estava na Inglaterra? Porque ela era muito amiga também de quem ela rejeitou para casar, né? A irmã. Ela era muito amiga. Da irmã. Né? Mas o que você achou mais interessante? A gente primeiro vai fechar a Inglaterra para depois ir para Marrocos. Certo. Né? Assim, na Inglaterra, o que você mais achou interessante na sua pesquisa, que você colocou no livro, ou que você adaptou? Você tem assim uma coisa assim na hora que... O que eu achei mais interessante, tão difícil escolher, porque eu gosto de tudo. Você é apaixonada pelo esse filho, né? Totalmente. Totalmente. Então, é até difícil escolher uma parte. Eu acho que talvez tenha sido a forma como a aristocracia se relaciona e como a aristocracia se relaciona também com os criados. Essa forma de tratamento foi algo que eu achei fascinante. Tentar entender como funcionava. E isso... Como assim? Disseque. Deixa eu tentar explicar. Então, por exemplo, a camareira. Sim. A camareira é a pessoa que arruma a lady. Tá? Então, a camareira, ela é chamada pela lady pelo sobrenome. Isso é a forma tradicional. Chamar pelo sobrenome. Eu vou para o nosso intervalo e a gente volta daqui a pouco, porque isso é assim, tão diferente do que a gente usa, né? Exatamente. Até daqui a pouco, meu caro internauta e meu caro telespectador. Ooh, yeah!
meu caro telespectador, meu caro internauta. Durante o pequeno intervalo, nós estávamos aqui rindo pelo seguinte, porque quando ela chegou onde a gente, esqueci até o nome, na redação, né? Aí disseram assim para mim, Cláudia, você mudou a linha do seu programa, você vai entrevistar uma Miss? Porque ela é tão bonita que estavam pensando que eu fosse entrevistar uma Miss. Eu digo, não, por quê? Não, gente, ela é autora desse livro, Nas Montanhas do Marrocos, que está à venda em várias livrarias. Em várias livrarias do Brasil e também pela internet e também pelos sites, né? Isso, e pode baixar pela Amazon. Pela Amazon também, o e-book. Né? Então, ela... Agora, a minha pergunta para a Miss, não é para a Miss, não. Como é que ficou a advogada nisso tudo? Porque agora eu acho que você ainda advoga? Não, atualmente eu me afastei. Ela virou não, né? Não é assim. Ela agora é escritora de fato, né? E de direito, porque já tem um livro, sem ser o direito de advogada. Pois é, essa interrelação, né? É tão interessante, eu estava até comentando com os meus familiares que eu acho que a advocacia foi extremamente importante para a Luísa Berá. Então, o ser advogado foi muito importante, porque eu estou num processo, que é o processo de você chegar junto à livraria, de você conversar com o gerente, de você falar com o livreiro. Você saber seus direitos. Lidar. Não, é como você chega, como é que você fala. Eu acho que a advocacia nisso está sendo, assim, super importante. Então, é muito bom ter tido essa experiência. Só que, infelizmente, a vida... não dá para se fazer tudo. Era muito bom, vou conseguir fazer tudo. É necessário você ter as escolhas, né? E aí, dentro desse processo de escolhas, eu vi que não dava para fazer todo o trabalho que precisa ser feito de divulgação do livro Nas Montanhas do Marrocos, estando advogando. Então, e a advocacia é uma advocacia, ela exige a presença, o prazo, a audiência, então não dava. E aí eu percebi que era a hora... Sai do foco. Pois era a hora de afastar. A vida tem seus ciclos. Isso. E a vida é imprevisível. Da mesma forma que eu nunca imaginei estar aqui com um livro escrito aqui, pronto, tocando com no livro. 564 páginas. Eu nunca imaginei isso, né? Eu não tinha o sonho de ser escritora. Não existia. Interessante, como que os rumos da vida... Pois é, então eu acredito muito nisso, nos ciclos, eu acredito nas opções de vida, desde que conscientes. Se você faz uma opção de forma consciente, se você sabe, é aquilo que você realmente deseja, siga em frente. É fácil? Não, é difícil. Você tem que ter toda uma preparação para você conseguir fazer essas transições, mas eu acho que a gente deve tentar. São tantos assuntos, né, meu telespectador? A gente estava falando sobre o relacionamento. Sim, os né? relacionamentos. São muitos assuntos. São 564 páginas e dissecadas agora pela própria autora. Pois é. Então, assim, quando eu falei a história da camareira, que foi aquele que a gente estava falando no bloco anterior. Então, a forma de chamar, que a lei chama a camareira, pelo sobrenome. Então, mas os criados entre si chamam senhorita e o sobrenome. Da camareira. Da camareira. Tá. Então, existe uma hierarquia. Não é uma hierarquia só da aristocracia. A hierarquia também entre os criados. Então, a função da governanta, a função do mordomo. O que é que o mordomo faz? Né? Então, é todo um conjunto. Tem pesquisa, né, meu telespectador? É um conjunto. Isso para mim foi bem interessante, fascinante, porque eu aprendi muito. É então, eu aprendi justamente que, por exemplo, a governanta ou a arrumadeira da casa jamais abriria a porta da casa. Não abriria a porta da casa. A porta da casa é pelo mordomo. Se não tiver um mordomo, submordomo. Se não tiver o submordomo, aí você vai para os lacaios. Então, assim, você... É a hierarquia daquela época, vitoriana, inglesa. Época. São muitos assuntos, mas vamos para Marrocos. Porque aqui das montanhas do Marrocos, né? É verdade. A gente estava na Inglaterra, mas agora vai para Marrocos. Menina, como é que essa Catherine
chegou em Marrocos. Você pode contar? Não! Eu sabia que você não ia contar. Não posso contar. Justamente, uma das maiores curiosidades, na minha opinião, do leitor é justamente como ela chega. Como é que uma inglesa, né, aristocrata, que vivia naquele mundo que está todo ali descrito, detalhado, vai parar no Marrocos. Esse é um grande ponto da trama. Que pulo, né? Uma coisa assim. Pois é. E, ao mesmo tempo, o leitor vai entender que toda aquela primeira parte, ela é um embasamento para várias coisas que vão acontecer. Então, toda a primeira parte do livro, ela tem uma razão de ser. Aqueles relacionamentos, da forma como eles são estruturados. Porque aí o leitor vai compreender o que acontece na sequência. As relevâncias, o que está sendo, o que o personagem está ou não abrindo mão e por que está abrindo mão. E aí essa situação toda, a primeira parte é fundamental. E, inclusive, ela foi escrita na primeira pessoa, porque eu queria que o leitor tivesse o olhar... Eu era toda... Pois é, o olhar da personagem. É ela falando do seu mundo. E isso foi um ponto... eu não vou falar, né? Mas todo mundo achava que ela já tinha morrido. Não é? Ela não quer, claro. Mas, meu telespectador, você quer saber, né? Então, compre o livro. Adquira. Fica mais chique do que comprar, né? Adquira o livro. Agora, e quando ela encontrou... A única que não acreditava que ela tinha morrido foi a tia. Ela fecha, não fala nada. Oh, meu Deus do céu. Solta uma palhinha. Pois é. Não, mas aí é todo um desdobramento, todo um conjunto de coisas que você vai colocando ali, que você vai criando aquele universo. E o leitor, ele vai querendo saber, ele vai querendo saber, ele vai querendo saber. Eita, aconteceu aquilo. Meu Deus, como é que aconteceu aquilo? Eu mesma, como leitor, adoro isso. Eu acho fascinante. Esse inesperado. Fascina. Né? Como é que aconteceu, tal, mas, enfim. Como as pessoas estão recebendo aquele fato dentro da trama? Você não vai falar, mas eu vou perguntar. Como é que ela foi parar num oásis com os tuaregs? Pois é. Com aquela lua linda. Ela não fala nada, meu Deus do céu. Só para vocês lerem o livro todo, porque vale a pena, viu? Esse livro vale a pena. Pois é, toda essa emoção que acaba que vai acontecendo e esses cenários diferentes. E eu tenho uma paixão pelo Saara. Então, o Saara, para mim, ele tem um fascínio natural. Não sei lhe explicar como é que uma pessoa é apaixonada pelo deserto. Mas eu sou. E aí eu tinha que ter uma cena no Saara. Como é que não vai ter uma cena no Saara, no livro passado numa água? Tem que ter. Então, eu acho que essa paixão foi que acaba que você vai criando e você vai botando, você vai encaixando as coisas para que você consiga trazer essa emoção para o seu leitor, né? Eu acho que foi um pouco por aí. E ela enrolou, viu? Mas não tem problema não, você tem certeza que você vai adquirir o livro. Agora, interessante, eu só queria que você respondesse isso, né? Ela volta para a Inglaterra? Nem isso ela fala, meu telespectador. Como é que pode? Você vai ter que adquirir o livro, que está em todas as livrarias, né? Principalmente em Recife. Aqui só tem Aqui é só na leitura, mas em Recife também está até na Saraiva. Tem na Saraiva. E tem um detalhe, você pode baixar pela Amazon. Ela fala inglês, Amazon. Mas aí tem uma coisa assim. O que você fala muito aqui é na alegria, completamente diferente. Quando a personagem estava na Inglaterra, era uma alegria assim, mais formal, não é? Quando ela estava no Marrocos, parece que é uma coisa mais... Como é que você vai passar isso para o telespectador? Eu acho assim, o ambiente inglês, ele tem esse rigor. Fecha, né? Então é típico do inglês. Então eu não podia descrever uma personagem inglesa dentro do ambiente inglês
com a leveza que não é característica. Eu acho que ficaria muito fora. E aí acaba que o ambiente marroquino, ele propicia, ele é mais leve nisso daí. Acaba que ele também ele tem um mistério. Eu acho que quando a gente pensa eu acho que o Marrocos assim, tem um a gente mistério. pensa logo na lua, nas estrelas, né? Pensa no deserto que você gosta, do Saara, né? Pois a gente é. não pensa assim, naquele pessoal que às vezes aparece, que nos apresentam assim, matando. A gente faz uma coisa bem romântica. Pois é, eu tenho essa visão bem romântica. E como é um romance, a pretensão sempre foi ser um romance, né? Então eu digo, vou botar isso daqui, que eu acho que vai ficar lindo, vai ficar apaixonante mesmo. Ela casou lá. Não é possível que a gente não vai saber nem se ela casou. Tá vendo? Não, vai ter que ler. Tem que Isso é um ler. Tem que ler. Agora é que ela teve filho, teve. Meu Deus! Ah, meu Deus! Pois é. Todo mundo peça no Amazon, né? Pode Leia ser. pela internet o livro. E pode ser também, assim, nas livrarias mesmo, porque elas fazem entrega em todo o Brasil. Se você comprar na Livraria Cultura, por exemplo, qualquer lugar do Brasil, eles fazem a entrega. A mesma coisa, a Livraria Vanguarda. A Livraria Vanguarda é do Rio Grande do Sul. Então, aquela região do Sul, atende todo o Brasil, mas se você mora ali, né, no Sul fica mais prático. A Livraria da Travessa, que ela tem tanto no Rio de Janeiro quanto no estado de São Paulo, eu acho, se eu não me engano, em Ribeirão Preto. Então, você tem a Travessa. E aí você tem várias livrarias à leitura, seja na Paraíba, seja em Recife, seja em Maceió. Então, também tem. E aí, assim, é um processo ainda de distribuição, de divulgação, porque é um livro autopublicado. Isso. Ah. Você está vendendo muito? Olha, eu posso dizer a você, Cláudia, assim, sem nenhum medo de errar, que as vendas superaram e muito as minhas expectativas. Eu já fiz várias remessas para as livrarias, várias. E o bom é que as remessas rapidamente, então você consegue ver esse resultado das vendas, as pessoas comentando. Se você entra na minha página do Facebook, principalmente, você vai vendo lá várias pessoas, o meu livro chegou, eu estava ansiosa, que bom, eu vou passar meu final de semana lendo. Você vê isso. Você vê a Cleodísia, que é uma amiga nossa, que é a médica Cleodísia, que ganhou o seu livro, a filha dela comprou em Recife. Quando ela soube que você era lagoana, ela disse, não é possível. Eu digo, pois é, eu vou avisar ela que você está sendo entrevistada. É muito interessante a pessoa, como é que se diz, ler um livro, comprar em outro estado e saber que ela é do mesmo estado nosso, né? Pois é. Aí o que você tece de comentários finais para o nosso telespectador ficar mais ainda com vontade de comprar o seu livro? Ai, o que é que eu posso colocar para o telespectador, né? Por que você acha que ele tem que ter o seu livro? Eu acho assim, que é uma história que ao mesmo tempo que há um entretenimento, você tem uma parte cultural, você acaba conhecendo duas culturas completamente distintas, tem também a questão de um roteiro bem elaborado. Eu acredito que isso fascina e mostra que as escritoras nacionais e os escritores nacionais podem fazer algo com qualidade, que tenha o que o público também se interesse, né? Então, a gente quebrar um pouco essa questão das traduções. Sim. Tão comum que nós vemos quando entramos numa livraria. Então, a gente dá essa valorização para o escritor nacional. Eu acho que é por aí. Caro telespectador, adquira o livro Nas Montanhas do Marrocos, de Luísa Berar. Porque você, além de ter cultura, vai ver um romance maravilhoso. Um abraço, até o próximo programa.